Então, hoje a gente vai falar sobre humildade que abre o céu. Personagens da Bíblia, né? O primeiro é Davi, e depois a gente vai para Paulo, e ambos alinhados com Cristo, né? O que que isso daí fala ao meu coração, né? Que eu quero compartilhar com vocês. É a humildade verdadeira, né? Porque a gente às vezes força uma humildade, né? A gente às vezes se força para ser humilde, para tentar cumprir com o protocolo de cristão certo. Mas na verdade não é isso. Não é esse o caminho, né? Então, o que é humildade, segundo as escrituras, né? A humildade não é a autodepreciação, né? Mas é o alinhamento com a verdade. É saber quem somos e quem é Deus. A gente vê muitas pessoas agindo com comiseração e até com vitimismo indireto, às vezes, né? Se achando humilde, mas nessa humildade, por trás existe uma grande soberba, porque a pessoa se intitula tão humilde, né? Nossa, eu falo pessoa, mas eu me enquadro muito. Eu levei muita pancada nessa palavra hoje. Porque assim, às vezes a gente mergulha numa humildade tão superficial que isso daí esconde, na verdade, uma arrogância, né? Essa humildade de querer demonstrar que somos humildes, não, mas não é por mim, é porque Deus é Deus, tudo é Deus. Assim, lógico que tudo é Deus, mas quando a gente precisa afirmar muito isso, é porque, na verdade, algo oculto está por trás, né? Quando a gente sempre tem que afirmar que as nossas boas ações são porque, assim, como que eu posso explicar isso de uma forma que não fique mal interpretado? Mas assim, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, fazendo a obra e falando, mas sempre falando, não, porque é Deus, porque acha, eu mesmo não faria tal coisa, sim, né? E não é essa humildade que a gente vê em Davi e em Paulo. É isso que eu tô querendo explicar para vocês. Então, aqui, por exemplo, lá em Miqueias 6:8, tem um trechinho que fala assim, né, na parte B do versículo: e andares humildemente com teu Deus. Então, assim, a Bíblia aborda vários versículos que tratam da humildade, né? Lá em Salmo 51, que é um salmo onde Davi se derramou, se humilhando na presença de Deus por causa do pecado de Batseba, né? E por tantas outras coisas que estavam no coração dele ali naquele momento. E aí, lá no versículo 17, ele fala, né? Coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ele sabia, né? Ele conhecia quem Deus era, a ponto de saber que um coração quebrantado verdadeiramente contrito não é desprezado por Deus. E aqui o foco é o quê? A humildade, que é o ponto de contato entre nós, criaturas limitadas, e Deus, que é um criador ilimitado. Esse é o ponto principal. Quando a gente alinha isso, né, que a nossa nos enquadrarmos no padrão dos certinhos. Não é isso que a gente, muitas vezes a gente considera isso. Não, eu preciso ser humilde para eu ser um cristão certo. Isso não tem a ver com nós. A humildade tem a ver com Deus. Quando a gente reconhece que nós somos criaturas limitadas, criaturas de um Deus ilimitado, aí sim essa humildade é verdadeira e é a que agrada o coração dele de fato, né? E aí, o rei Davi, ele sabia se ajoelhar. Isso daqui é uma atitude que a gente tem colocado em prática com mais frequência ultimamente, né? Isso é sinal de rendição, né? A gente só se prostra diante de alguém que a gente reconhece que é superior a nós de alguma forma, né? O ato de ajoelhar muitas vezes era feito diante de um rei, de alguma pessoa importante. Então, já foi até falado isso no culto uma vez, né? Recentemente. Então, o ato de se ajoelhar é reconhecimento demonstração de humildade, né? E também, isso daí não deve ser feito com religiosidade. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque começa com um ato de humildade, mas de repente vira um padrão, né? E a gente acaba fazendo isso de forma religiosa e não sincera, né? Então, que todas as vezes que o nosso joelho tocar no chão, que a gente de fato entenda o que significa isso e faça de coração isso, né? Então,
Davi, ele une duas realidades paradoxais, né? Que é a grandeza e a vulnerabilidade. Isso é muito interessante. Porque ainda lá em Salmo 51, ele confessa, ele faz uma confissão muito profunda do seu pecado, né? Após o seu pecado com Betseba. Inclusive, vamos ler esse salmo só para a gente entender a profundidade do que eu estou falando aqui. Alguém tá com a Bíblia fácil aí para abrir? Eu tô. Lê para nós então só o Salmo Todo. 50. Pode ser, 51. Pode ser tudo. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo de alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui a minha alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Beleza. Então aqui a gente vê, né, Davi reconhecendo profundamente seus erros, né, e aceitando as punições por eles, né. Então isso daí é um arrependimento muito verdadeiro, porque imagina, tenta ser um pecado e você sabendo que você pode ser punido. Naquela época era o tempo da lei, né? Então era muito mais severo, né? Então imagina esse cenário e Davi, mesmo assim, sabendo o que esperava por ele aceita. Ou seja, isso é um sinal de muito arrependimento, de muita humildade, né? A ponto dele não temer as consequências do que viria em prol do perdão que ele receberia, né? E eu nem sei se a gente teria feito para orar como ele orou nesse caso aqui, né? É muito, muito profundo isso daqui que a gente acabou de ler. Então, assim, aqui foi, como a gente falou, né? É uma confissão profunda que ele fez depois do pecado com Batseba. E quais os pontos que a gente pode destacar aqui, né? Ele não culpa ninguém. Isso é o principal ponto. Normalmente, é muito comum hoje em dia, a gente sempre achar um culpado por algo que diz respeito a nós, por exemplo. Algo não deu certo, a gente pode até não falar, mas no fundo a gente sempre acaba encontrando culpados e dificilmente a gente se enxerga na situação de culpado. Dificilmente mesmo, né? Então, Davi não fez isso. Ele encara suas próprias sombras, né? Ele vai lá e encara de frente o que estava ali de frente com ele, né? Ele corre para Deus e não para justificativas. Isso também é um ponto, por isso que eu acho, aliás, acho que isso é um ponto que agrada muito a Deus, né? Porque ele corria para a presença, ele não queria se afastar da presença.
ele não ia por medo das consequências, ele ia porque ele não queria desagradar a Deus, né? Como ele era humano, ele errou muito, mas ele corria logo para os pés do Senhor, aceitava as punições, mas ele implorava para Deus não se afastar dele, né? A gente vê isso em vários salmos ali. Então ele corre para Deus e não para justificativas. Uma baita lição para nós hoje em dia, né? Aí Davi, ele reconhece também sua pequenez diante de Deus. Lá em 2 Samuel 7,18, ele pergunta, né? Quem sou eu, Senhor Deus? Nesse trecho também é muito profundo, porque ele reconhece que ele não é nada, né? Diante de Deus. E lá em Salmo 131, aqui a gente vê a humildade tranquila de quem não tenta controlar o incontrolável. Também é relacionado a Davi, esse salmo. Isso daqui também tem muito a ver com nós hoje em dia, né? O quanto a gente tenta controlar o incontrolável. Agora, falando por mim, né? Vocês estão acompanhando mais de perto o meu processo, né? Aqui em relação à minha vida espiritual, enfim. E só que por um longo período, eu mesmo dificilmente eu assumi isso, mas eu tentei controlar o incontrolável, que é, eu vou segurar isso aqui porque é uma garantia, e Deus falando, mergulha, se joga, confia. E eu lá, tá, eu tô confiando, pus um pé ali, mas o outro pé tá aqui firme. Então, assim, eu sempre, até então, continuei tentando controlar o incontrolável. E isso é um erro, né? Porque, na verdade, a gente não tem domínio de nada. Basta um piscar de olhos e pode acontecer tudo que a gente nem imagina, né? Tudo que a gente menos gostaria que acontecesse. Então, é aprender a confiar mesmo, né? E isso é humildade mesmo, reconhecer que a gente não consegue controlar o incontrolável, não tem jeito. E Davi fugindo do orgulho, mesmo sendo ungido e escolhido rei, né? Aí a gente vê ele fugindo da. Teve aquela situação que ele teve a oportunidade de matar Saul, né? Mas ele recusou por conta da humildade, né? Ele tinha todos os motivos para fazer isso, né? Porque ele era muito perseguido por Saul, enfim. Então aqui a humildade, aqui é o domínio próprio diante da oportunidade de se exaltar. Isso também fica como lição para nós, né? Eu falo de novo por mim. Sempre que existe uma oportunidade, como minha linguagem do amor é palavras de afirmação, eu tenho necessidade também de não só ser afirmada, como me afirmar também. Então, tudo que me exalta de certa forma, eu gosto de falar, né? Eu estou reconhecendo aqui, confessando uma fraqueza, né? Mas, enfim. Então, ter esse domínio, né? Você tem a oportunidade de se exaltar, mas, na verdade, você não precisa se exaltar, porque não é você que vai transmitir o seu valor para as pessoas, e muito menos para Deus. É o contrário. É Deus em você que faz as pessoas enxergar o seu valor e ele enxergar em você mesmo o seu valor, né? Então, resumindo tudo que a gente falou até agora, então, Davi ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele guardava um coração ensinável, quebrado e corrigível. Aí vem o nosso orgulho, né? Quantas vezes, se a gente é exortado em alguma coisa, olha, eu duvido que alguém aqui aceita numa boa a exortação e não fica chateado, não leva para o lado pessoal. Eu acho muito difícil alguém que, no fundo, lá no profundo, não se chateie, porque queira deixar a sua razão falar mais alto, né? Então, a gente precisa desenvolver um coração ensinável, quebrado e corrigível. A gente aceitar a correção, né? Essa humildade nos leva a agradar o coração de Deus. Porque a nossa vida aqui na Terra o tempo todo é aprendizado, né? Espiritual, histórico. Então, essa humildade precisa ter. E agora, trazendo para Paulo, né? O apóstolo Paulo. A grandeza que não se sustenta em si mesma. Então, Paulo, ele era muito intelectual, né? Pelo que a gente lê, dá para ter essa leitura dele. Espiritual, forte, e também tinha muita percepção das coisas, né? E da própria fragilidade também. E esse versículo aqui, que inclusive é o que deu norte para todo esse estudo,
lá em Romanos 7:24, fala assim: miserável homem que sou. Aí ele continua, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Ele tem todos os motivos para não se achar miserável. Ele olha para si mesmo e enxerga e reconhece que ele não é nada, né? A miséria humana é reconhecida ali. E ele não finge santidade madura. Isso é um erro absurdo que a gente vive hoje. Fingir santidade madura. A gente prega, posta vídeo, faz isso, faz aquilo, fala com pessoas todo dia no nosso trabalho. A gente exala uma santidade, mas não é madura. Não é. Na prática, na oportunidade que a gente tem de colocar isso em prática, a gente não vive o que a gente prega. Infelizmente é assim. Isso é uma porcaria. Na verdade, eu me coloco a primeira da fila ali. Muitas coisas que eu falo, eu tenho uma dificuldade absurda de colocar em prática em algumas situações pontuais. Envolve temperamento, envolve uma série de coisas. Mas isso daí é uma santidade fingida, na verdade, né? As pessoas olham para o que a gente posta e falam, nossa, não sei o quê, começa a elogiar, mas vai viver perto para ver se a pessoa vai querer ser igual nós, né? Será que a gente é uma pessoa que as pessoas querem se espelhar de fato? Se tivesse uma câmera 24 horas por dia nos monitorando, será que as pessoas iam querer ter a vida que a gente tem? Agir como a gente age nas situações? Então, isso me pegou muito, sabe? E eu confesso aqui mesmo, preciso muito da ajuda de Deus para ter essa santidade madura, né? Que nem Paulo, ele não fingiu uma santidade madura, mas ele confessou sua luta interna, né? Então é isso. Muitas vezes o segredo está mais nas nossas fraquezas, em focar nelas e trabalhar elas, do que ficar transmitindo santidade aí por onde a gente passa, né? Começa em nós e depois através de nós, né? Então, aqui, Paulo, a fraqueza como palco da força divina. Lá em 2 Coríntios ele fala, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo ele reconhece que sua insuficiência é o espaço onde Deus trabalha. É isso. Quanto mais a gente se reconhece insuficientes, mais Deus se torna suficiente. Então, quando a gente se enche do orgulho, da santidade, não, eu tô sempre, quando a gente está nessa atmosfera de achar que a gente está santo, é muito perigoso. É aí que a gente vai tomar cuidado. A Bíblia fala, né? Aquele que está de pé, vigia para que não caia. E quando estamos fracos, é aí que somos fortes. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente se sente fortalecido do foco e partir para o ego. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E então Paulo reconhece sua insuficiência, né? E Paulo rebaixando a si mesmo para elevar a Cristo. A gente vê isso o tempo todo, né? Nas cartas de Paulo. Mas em 1 Coríntios 15, ele fala, né? Nem sou digno de ser chamado apóstolo. O cara que foi o maior exemplo dos apóstolos fala de si mesmo que ele não é digno de ser chamado de apóstolo. Mas logo depois, ele também fala, né? Pela graça de Deus, sou o que sou. A maior prova de reconhecimento. Ele sabe que nada é dele, mas com Deus ele é muito. E exaltando sempre Deus, nunca ele, né, nesse contexto aqui. Então, a humildade não é negar o que Deus faz. A gente precisa reconhecer e falar sobre isso. Mas é atribuir ao autor certo. Então, Deus faz através de mim, opera milagres, pessoas se entregam a Jesus, conhecem Jesus, reconhecem Jesus. Existe cura, existe libertação através de mim, mas é pelo poder de Deus, não tem nada a ver com isso. Se ele tirar a mão dele sobre mim, nada disso acontece. Não expulso nenhum demônio, não faço mais nada. Então é sempre sobre ele. Isso também é uma coisa que a gente tende a elevar muito o ego quando a gente consegue fazer algo pelo poder de Deus. Então, por exemplo, conseguiu expulsar um demônio. É muito natural o ego inflar nesses momentos, porque você fez uma coisa extraordinária e você acha que foi você que fez, mas na verdade é pela graça e misericórdia de Deus. Se não for isso, a gente não faz nada. Nada, nem conseguir orar por alguém, a gente tem força, a gente
Nem vem palavras na mente para a gente conseguir orar por uma pessoa que dirá expulsar um demônio. Então, aqui Paulo reconhece, né? Que é pela graça de Deus que tudo acontece. Ele atribui ao autor certo. E resumindo essa sessão de Paulo, né? Não é Paulo ele não é humilde porque ele se diminuía, mas porque ele percebia a origem real da sua força. Então, assim, não é assim você se colocar como eu falei no começo, né? Com vitimismo, comiseração, não é isso. Mas é entender que essa humildade tem a ver com quem é grande sobre nós, né? Somos pequenos porque existe alguém enorme regendo as nossas vidas e fazendo através de nós. E tanto Paulo quanto Davi apontam para Jesus, assim como a Bíblia toda, né? Mas ambos eles seguem um padrão supremo, né? Então, Jesus, ele sem gastar muito tempo nessa parte aqui de Jesus, mas eu vou falar alguns versículos aqui que eu não precisa nem abrir na Bíblia, mas aqui, lá em Filipenses 2, de 5 a 8, ele foca, né, na parte que Jesus está se esvaziando de si mesmo, né? Depois, com mais tempo, vocês podem ler lá em Filipenses 2. O próprio Jesus, o, o único ser humano que não pecou, que não tinha motivos para. Ele tinha todos os motivos do mundo para se sentir superior. Ele, em Filipenses, Paulo traz, né, que Jesus se esvaziando-se a si mesmo. E lá em Mateus 11 também, né, Jesus falando, sou manso e humilde de coração. O rei Jesus falando que ele é manso e humilde de coração. Então aqui o ponto central, né, Davi e Paulo são reflexos do caráter do próprio Cristo. E aí como que a gente pode cultivar essa humildade em nós, né? Bases bíblicas, né, a parte de conhecimento da palavra, não tem como. Os Salmos nos ajuda muito a enxergar o cenário de Davi. Davi, eu acho que serve muito como exemplo para nós, porque ali ele clama numa súplica profunda. E várias vezes, né, ele faz esse clamor ali em vários salmos e demonstra muita humildade nas orações dele. E por isso que eu acho que agradava muito a Deus, porque era muito sincero. Nunca foi superficial os textos relacionados a Davi, né? O segundo passo é o autoexame. Então a gente precisa se autoexaminar muito mesmo. Uma coisa que estava muito batendo na minha mente hoje de manhã é assim: qual é a real intenção do nosso coração para tudo que a gente faz? Seja uma boa ação, seja uma qualquer coisa. Qual é a intenção? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Eu estou fazendo um bem para alguém? Qual que é a real intenção do meu coração? É pro reino? É porque eu amo essa vida, eu quero? Ou é porque eu preciso cumprir um protocolo de cristão? Porque eu preciso me enquadrar na categoria, entendeu? É o autoexame, a gente precisa fazer isso o tempo todo, em qualquer área. Eu tô ensinando alguém, tô falando no curso aqui agora. Pra quê? Qual que é a real intenção, motivação do meu coração? Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo agora? Isso tem que ser um questionamento nosso, meu, sem, incontestavelmente. Por isso que depois a gente vai ter um alinhamento aqui, a liderança, porque tem muita coisa pegando para mim, a gente precisa conversar. E aqui o autoexame, né, que Davi fez, né? Sonda-me, ó Deus. Ele não tinha medo de orar assim para Deus. Ele tem aquela parte que, inclusive, eu tenho orado, repetido ela em oração, que fala assim: sonda-me, ó Deus, prova-me, sonda-me, ó Deus, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, imagina você pedir para Deus sondar o seu coração, ver se há em você algum caminho mau, provar os seus pensamentos. Quando fala prova-me os pensamentos, é colocar a prova. Tipo assim, é uma oração sem medo, diante do Deus que pode punir, ou então falar, tá bom, você tá orando assim, então vamos ver. Seus pensamentos são maus, então vê se em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Essa é a oração de Davi, lá no Salmo 139. Lá em 4, fala sobre esses três temas aqui. Depois é interessante ler para entender o contexto.
E lá em 1 Pedro também, que fala da questão de lançar ansiedade sobre Deus. Lançar ansiedade sobre Deus é humilde, porque reconhece dependência. Então é aquilo, quando a gente sabe que o nosso socorro é Ele o tempo todo, é uma demonstração de humildade também. Para tudo que a gente vai fazer, qualquer área que precisa do mínimo de atenção, que toma a nossa preocupação, por menor que seja, se a gente colocar diante dele, lançar sobre eles nossas ansiedades, isso já é uma demonstração de humildade. A gente está reconhecendo que é ele, né, que pode agir naquilo. E aí tem uns pontos práticos que eu sugiro que a gente coloque em exercício. Então, admitir as nossas limitações com sinceridade para Deus, gente. Não é para nenhum ser humano, mas é só para Deus. Tipo assim, admite na presença dele as suas limitações, os seus erros. Fala sem medo o que você fez de mais pecado possível para Deus. Você já fez essa confissão sincera para Deus? Dos seus pecados mais sombrios? Falar palavra por palavra do que você fez? Isso daí é um ato de sinceridade, né? E tem que ser isso, tem que ser profunda a nossa oração em relação aos nossos erros, né? Com Deus. Tudo, né? Nossa oração, de modo geral, tem que ser profunda. Mas principalmente admitir as nossas limitações, os nossos erros, falar com sinceridade. Confessar os nossos pecados prontamente é praticar a gratidão como um antídoto do orgulho. Aí também entra outro ponto. Normalmente, quando a gente se fere com algo, ou alguma pessoa fez algo que a gente não engoliu, a gente se fecha no orgulho de certa forma. Cada um reage de uma forma. Mas a essência é a mesma, o orgulho, né? Então, a gratidão, ela vem como um antídoto para isso. E aí cada um identifica onde a gratidão entraria naquela determinada situação, né? Isso daí, para cada situação, vai ter um ponto de gratidão, né? É a dualidade de tudo, né? Para toda situação ruim, existe uma perspectiva boa para ser considerada. E ouvir antes de responder, isso também é um exercício para a gente fazer agora com as pessoas, né? Isso daí demonstra humildade, isso daí faz a gente praticar a humildade. E também lembrar que dons são responsabilidades, não troféus. Isso daí também é uma coisa que a gente, como cristãos, precisa ter muito em mente. A pessoa fala assim, você tem muitos dons, nossa, comece a elogiar. É muito fácil o ego entrar em cena, né? Mas dons são responsabilidades nossas, né? Então, e para encerrar aqui, gente, a humildade é a porta pela qual Deus passa. Isso daqui foi uma frase que eu achei legal compartilhar com vocês também. É aquilo, né? Como nossa base é Davi e Paulo, e ambos os personagens alinhados com o comportamento de Jesus, nos demonstram, basicamente, se eu posso reduzir em uma palavra, é humildade. Humildade na presença que fez com que eles se tornassem quem eles se tornaram na história. E aí lá em Isaías 57, tem um trechinho que fala assim: Deus habita no alto e santo lugar. Então, imagina, né, a habitação do Senhor, o trono majestoso dele, onde ele habita nesse exato momento. E no mesmo versículo fala assim: mas também com o contrito e abatido de espírito. Ou seja, Deus se sente à vontade em habitar no coração contrito e humilde, abatido de espírito. Então, a grandeza de Deus honra sempre, a grandeza que Deus honra é sempre construída sobre joelhos dobrados. Então, enquanto a gente está buscando surpreender pessoas, seja para o reino, a nossa intenção normalmente é boa, né? Mas enquanto a gente está focando nisso, em chamar a atenção de pessoas por nossa performance, a gente não está agradando o coração de Deus. Mas quando a gente se coloca com o coração contrito e abatido de espírito na presença dele, reconhecendo e querendo que seja da forma que agrada a ele, aí sim a gente está no caminho de agradar a Deus.
né? Então é isso que Deus me trouxe hoje, me confrontou demais essa palavra, muito mesmo. Eu fui muito humilhada, né, na questão do meu ego, nos últimos dias, algumas coisas que eu tenho enfrentado, que vem como um confronto em relação a tudo isso. Então, não é uma palavra fácil de digerir, de engolir, de aceitar, mas é transformadora. E eu espero que faça tanto sentido para vocês, assim como fez para mim isso, que me transformou no dia de hoje. E era isso que eu tinha para compartilhar, só mais um comentáriozinho que eu pus aqui também. Ainda sobre Isaías 57. Funciona como aqueles versículos que desmontam as experiências. Que fala assim, ó. Eu não pus o trecho, mas é assim, a imagem é simples e gigantesca ao mesmo tempo. O Deus que habita em alturas inatingíveis, fora do alcance humano, acima de toda a criação, escolhe também fazer morada no lugar mais improvável, o coração quebrantado. O contraste é o ponto, né? O ponto principal, que é a grandeza absoluta e a proximidade íntima. Eles não se anulam, né? Elas não se anulam, mas se complementam. A majestade não o torna distante. Por mais que ele é majestoso, e muitas pessoas têm essa interpretação, né? O Deus majestoso tá lá no trono, tá longe. Não, ele tá fazendo morada no coração contrito, né? E então o Deus majestoso não se torna distante. A santidade dele não o torna frio. E esse texto mostra que Deus se aproxima justamente de quem conhece a sua pequenez, né? Sua mente compatível com a presença de Deus. Então, não é por mérito, mas pela verdade, né? E no fim, Isaías está dizendo que Deus não é encontrado por quem se exalta para alcançá-lo, mas por quem abre espaço dentro de si. O espaço que só se cria quando o orgulho cai e a alma admite sua dependência. Então, gente, é assim, ó, para fechar tudo isso que a gente estava falando, o orgulho é um cadeado na porta. O orgulho é totalmente oposto ao coração quebrantado, à humildade. Então, que a gente possa se autoexaminar. Como eu falei, não preciso ficar falando muito, mas eu apanhei muito. Tem orgulho para ser trabalhado muito aqui dentro. E espero que tenha sido confrontado. Vocês também tenham sido confrontados da mesma forma, porque esse confronto traz transformação. Espero que seja para todos nós, não só para um ou outro. E é isso. Alguém quer compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Então tá. Uau! Obrigada. Eu queria, ah, na verdade, compartilhar que eu também já fui muito confrontada nessa questão, né, de ego, de orgulho, e alguns anos atrás, com mais força, assim, ao ponto de, não queria mais nem, nossa, eu, eu andava tudo mulambenta, porque eu não queria receber nenhum elogio, porque eu levava para o coração e aquilo lá me fazia pecar, né? Porque levava a outras coisas. E, nossa, como eu sofri com isso e, assim, permiti Deus trabalhar isso em mim, graças a Ele e, tipo, muita coisa que eu fui estudando e lendo a Bíblia e até na época que eu acompanhava mais o Pablo, que ele falava, né, sobre o elogio. De, tipo, entrar para um lado e sair para o outro. Ele falava, tipo, a pessoa elogiou uma vez, obrigado. Elogiou de novo, você já fica esperta. Elogiou mais uma vez, o que você tá querendo? Para que ficar elogiando assim, né? E aí comecei a pôr isso em prática e, assim, graças a Deus, o que... A consequência do que causava quando eu era elogiado, isso já não me causa mais, sabe? Mas é questão de sempre
buscar trazer isso na memória para nunca deixar voltar, né? Porque é aquilo que você falou, quando a gente acha que a gente tá forte, é aí que tá fraco, né? Nunca acho, eu nunca me permito achar que eu sou imune a isso, porque o diabo é esperto, né? Então eu queria compartilhar isso. Obrigada, muito bom. Mais alguém, gente? Eu acho que é sempre bom, né? Quando Deus traz assim, e é realmente pra gente pensar. Eu acho que eu já fui mais de, sei lá, ficar reparando e tal. Hoje eu já me pergunto, cara, por que que isso me aflige, né? Por que que isso me atinge, sabe? Eu já faço essas perguntas assim. E hoje mesmo eu tava pensando, falei, nossa, eu tenho que parar, ouvir, discernir, né? Porque às vezes, se bem que ultimamente não, assim, de ser estourada, de dar logo a resposta. Tem sido mais controlado, assim. Mas é uma dificuldade que eu tenho, porque eu quero já logo falar e eu fico pensando, não, mas acho que eu tinha que pensar antes de falar e falar no outro dia, sabe? Digerir o negócio. E normalmente não, eu já quero resolver ali, lá, e nem sempre o mais rápido é o melhor, né? Então, Sim. é um Eu tenho, trabalhar todo dia. Não tem o jeito. meu é muito isso, o meu é muito isso assim, só que eu não consigo nem pensar. O meu é muito papum, sabe? Aí depois, aí eu penso, mas aí já mas é muito assim, eu creio que com o Espírito Santo a gente vai melhorando, né? Amém. Mas é um baita de um processo, porque envolve muitas coisas, né? É questão de Uhum. temperamento, a forma que você recebe, enfim, ixi, não é fácil. Não, não é fácil, não. Não é fácil. E sempre vai vir, né? Sempre vai Sim. vir. Ajuda. É aquilo, né? A Bíblia já ensina pra gente, traz a memória o que dá esperança. Você dá uma resposta de pronto, não vai trazer a esperança, né? Você pensar vai ser melhor para você, em Uhum. todos os sentidos. Ontem mesmo, teve uma patada, e aí tá bom, não vou responder não, né? Aí dormi, aí daqui a pouco, né? A pessoa, desculpa aí por ontem, sabe? Tipo, e aí, em outros momentos, nossa, ia virar uma briga, né? Ia ter que acender a luz e ficar discutindo a noite inteira. Não, tô brincando, mas ia ficar discutindo. E assim, eu falei, tá bom, tô tão cansada, sabe? Eu acho que não tem que responder. Ele tá cansado também. Não, isso aí não é pra mim, é só reflexo que ele tá passando. E tá tudo bem, sabe? Uhum. E, nossa, isso pra mim é uma vitória, porque de verdade, gente, eu não sou assim. Mas que bom que Uhum. Deus está transformando, sabe? Aos pouquinhos, né? E é isso. Glória a Deus. Amém. Eu não ia falar nada porque não tinha nada pra falar, tava digerindo. E aí eu só fez eu lembrar. Porque é o oposto, falar pros melancólicos de plantão. Tipo, eu ao contrário, eu digiro até demais. E aí eu guardo. E aí não tá nem, sabe, digerindo mais. Já tá, tipo. Tanto é que realmente eu acho que isso teve reflexo no meu estômago, tipo, esses tempos atrás, enfim. E aí eu guardo, né? Isso desde criança, tipo, eu guardo, fico chateada, mas guardo. E aí eu sempre tento, né, de alguma forma, trago a culpa pra mim. E, tipo, tá, me deu patada, que nem seu exemplo, tá, eu fiz alguma coisa. Então, de alguma forma, a culpa é minha. Por N motivos, né, de criação e tal, enfim, do meu temperamento mesmo, né? Então, às vezes eu precisava falar, porque não só para que eu, né, tipo, fique melhor, mas porque a palavra diz isso, né, que a gente precisa resolver, não se ponha só sobre a sua ira. A minha ira é tipo a minha melancolia, o meu, tipo, eu ficar lá pensando, conjecturando, mas eu também tô chateada, mas é melhor não falar, porque vai que eu seja rejeitada de novo, vai que eu tome patada de novo. Então eu seguro demais. E aí, né, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. Por quê? Porque de tanto eu segurar, o que acontece com as pessoas que, na verdade, acho que só uma pessoa, praticamente, que eu tenho a intimidade, que no caso é minha mãe, aí eu explodo. Aí eu não ouço. Aí, tipo,
vai muito, né, do que a Rai falou no começo também, da gente procurar culpado. Então, tipo, né, hoje mesmo aconteceu 2 situações e o Espírito Santo, meu, também me confrontou absurdo. E porque aí, tipo, não, ela é oposta, entendeu? Aí eu descarrego tudo nela. Tipo, o que eu guardei do mundo inteiro, literalmente, do mundo inteiro. Fui guardando, 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 interpretei injustiça, fui injustiçada, 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 aí, tipo, ela vai com toda a boa intenção, né, de várias coisas. E aí, enfim, qualquer motivo eu entendi que aquilo, né, no meu inconsciente, sei lá, profundamente, me ativou um gatilho ali, aí eu despejo tudo. E não tá certo, né? Então, para quem guarda demais também não é bom, precisa dosar, né? O que sobra, Jesus precisa, né? Tipo, a gente precisa permitir que ele lapide a gente, porque os excessos não é bom, seja, né, essa impulsividade no falar e seja essa retenção no não falar, porque alguma hora se descarrega. E aí, geralmente, é na pessoa que, né, menos tem culpa, menos, né, tipo, não tem culpa nenhuma, aliás, e você tá lá, tipo, com todas as suas chateações ou as suas crenças, né, do que foi o mundo inteiro até hoje na sua vida, você vai lá e descarrega numa pessoa só. E acho que tudo envolve o querer, né? A transformação. Porque, como eu falei, apanhei muito com essa palavra. Imagino que não foi confortável para ninguém aqui essa noite. Mas o quanto a gente quer melhorar nesses pontos? Nossa, eu quero muito. Sim, eu reconheço muito. Miserável mulher que sou. Que eu faço minha essas palavras. Porque é isso. Não somos nada. Mas a gente tem que querer muito essa transformação, né? Porque senão vira só mais do mesmo, né? Tudo vai se repetir, porque as situações vão acontecer de novo para testar. Eu vou passar por tudo que eu tenho passado para testar. E aí, quanto eu quero essa mudança? É aí que eu vou ser provada, né? E o mesmo serve para todos. Então, o confronto vem para ativar algo, né? Ou aí sim demonstra o que está no nosso coração. O confronto se ativa em você uma necessidade de justiça com as próprias mãos, então o coração não está alinhado com o que deve ser. Agora, se o confronto te gera uma reflexão e um desejo verdadeiro de mudança, um arrependimento, aí sim tá fazendo sentido tudo, né? Então é isso, gente. É, doeu, mas espero que seja para evolução. Eu creio que é para evolução. Eu creio mesmo. E que sirva também para todos que ainda vão ouvir tudo isso, assim, independente de quantas pessoas ouvirem esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser transformador. E que Deus continue fazendo a obra em nós, né? Começar por mim, porque Ele trouxe. Então, se Ele trouxe para mim, a primeira pessoa que deve ser trabalhada sou eu. E estendo para todos que essa transformação verdadeiramente aconteça em nós. Tudo para honra e glória dele, que nossas intenções sejam a humildade em fazer o que ele quer, né? Que as nossas obras sejam alinhadas com a vontade dele, nunca para a gente cumprir um protocolo de cristão. E é isso, gente. Era essa palavra para essa noite. Obrigado por vocês que também compartilharam suas experiências. E, e é isso. Então, vamos orar para encerrar. Eu vou orar para encerrar, tá? Pai querido, muito obrigada mais uma vez, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu, uma palavra dura de confronto, Senhor, que não é algo que a gente gosta de ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque na tua soberania, Pai, o Senhor encontrou espaço para trazer algo que para mim foi tão importante. Eu imagino que será para tantas pessoas, Pai. Eu te louvo por esse privilégio e peço que o Senhor permaneça conosco, Pai. O Senhor abençoe os lares de cada pessoa que ouviu essa palavra, que vai ouvir ainda. Aqueles que não puderam estar na reunião nossa, Pai, que o Senhor guarde cada um, proteja. O Senhor conhece as necessidades de todos. Que o Senhor esteja, Pai, com suas mãos poderosas estendidas sobre cada um, Pai. Nós temos as listinhas de orações também, a listinha com os nomes, com os pedidos, novos pedidos que vão surgir ainda, Pai, que o Senhor já esteja à frente, Pai. O Senhor já conhece o fim de tudo.
Que o teu poder seja sobre a vida de cada um. Que nenhuma arma forjada prevaleça contra as nossas vidas, mas que a tua bondade, tua misericórdia nos cerquem e nos sigam todos os dias, Pai. Nos revista com tua armadura, esconda-nos do mal, debaixo da tua poderosa mão, e nos dê uma noite de sono abençoada, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Patinho.